E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Método Recuperação 10x. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje nós vamos estar mostrando aqui para vocês um vídeo de um workshop que nós fizemos aqui na clínica de massoterapia Santarém, aqui em Manaus. Eu queria convidar vocês para estarem assistindo e já convidar de antemão vocês a seguirem o canal, ativarem o sininho aí para serem notificados dos próximos vídeos e comentar aqui embaixo o que vocês esperam desse canal, o que vocês querem aprender mais. E eu também queria pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que está entrando na massoterapia ou está querendo entrar na massoterapia, está querendo aprender mais e aperfeiçoar as técnicas de liberação miofascial. Esse workshop que nós fizemos foi um workshop de liberação miofascial manual. E aí a gente tem uma parte teórica e uma parte prática, onde a gente mostra os pulos do gato em cada detalhe, em cada músculo que mais a gente vê no dia a dia ali a necessidade de um tratamento. Então acompanhe aí. Bom, nosso workshop hoje é sobre liberação miofascial. A liberação miofascial é uma técnica que vai trabalhar a fáscia muscular, né? Ela vai trabalhar a liberação da fáscia muscular. O objetivo desse nosso workshop é justamente entregar para vocês uma ideia e técnicas para a gente aplicar nos nossos pacientes, aplicar essas técnicas com o intuito de destravar a fáscia muscular. Bom, nós sabemos que a fáscia muscular é um tecido conjuntivo, né, que recobre o músculo. Então é como se fosse, imagine um pé coberto com uma meia, né? Ele vai recobrir e vai facilitar ali, por exemplo, você colocar o seu pé dentro de um sapato. Isso vai proporcionar um deslize para favorecer colocar o pé dentro do sapato. Da mesma forma, a gente vai ter a fáscia. A fáscia é um tecido conjuntivo, ele é formado por fibrinas e fibras de colágeno, né? E essas fibras, elas juntas vão fazer esse tecido fibroso que vai recobrir essas estruturas. E a gente tem várias fáscias, tem a fáscia muscular, tem a fáscia óssea, a gente tem um emaranhado, como se fosse uma teia de aranha no corpo todo. E dentro da estruturação da fibra muscular, nós temos o miócito, né? Que é a célula do músculo, né? Ela é recoberta por uma fáscia. Nós temos os feixes da fibra muscular, que também é recoberto por fáscia. E nós temos o músculo, que também é recoberto por fáscia. Então, qual os objetivos, né? Quais são as funções da fibra muscular? Quais são os objetivos da fáscia muscular? É facilitar essa contração e relaxamento do músculo. A gente entendendo isso, fica bem fácil para a gente conseguir entender o que é que o paciente está buscando da gente. Então, o paciente ele chega com a gente aqui com algumas queixas, né? A gente sempre vai chegar falando, olha, eu estou com uma dificuldade de executar um exercício, eu estou sem amplitude, eu estou sentindo que está faltando força. E a força também, ela é uma das funções da fáscia. Ela ajuda na condução dessa força, né? Ela ajuda a conduzir uma força de uma estrutura para outra, de um músculo para outro. Ajuda ao teu cérebro perceber o que está acontecendo para poder ele estar determinando quais fibras vão ser contraídas naquele momento ali para executar aquela função de uma forma bem eficiente, né? Bom, nesse primeiro momento nós vamos trabalhar bem essa parte teórica, tá? E na sequência nós vamos para a parte prática,
para a gente estar abordando na prática ali, entendendo, conseguindo perceber no toque quais são as sensações que a gente vai estar sentindo para identificar quais os pontos que realmente são necessários ali a gente estar manipulando. Bom, a liberação miofascial ela é muito importante porque ela vai ajudar não só a aliviar a dor do paciente, mas também vai ajudar a gente estimular o processo de recuperação. Então, o processo de recuperação ele também é fomentado através do relaxamento da fáscia muscular. Né? A fáscia com a sobrecarga que a gente vai dando, seja uma sobrecarga mecânica mesmo, um peso que você carregou ali em excesso, ou por conta do cortisol em excesso, né? Nós sabemos que o cortisol ele é um hormônio de luta ou fuga, então ele vai preparar o nosso corpo para lutar ou fugir. Então, quando ele se prepara para isso, ele sobrecarrega as fibras musculares. Né? Se você passa muito tempo com essas fibras preparadas, com nível de cortisol muito alto, você vai ter essa sobrecarga na fibra muscular. Consequentemente, você vai deixar a face muscular tensa, também preparada ali para esse movimento que pode ser um movimento repentino. Imagina você está atravessando uma rua distraído e de repente vem um carro. Quando você se depara com aquele carro, o seu cérebro ele estimula a produção de cortisol muito rápido, e aí esse cortisol entra na corrente sanguínea e você tem uma reação que, se você não tivesse o nível de estresse, você não conseguiria adotar. Você corre rápido e consegue se livrar ali de um acidente. Assim como, às vezes, você está andando e você vê um animal peçonhento e você já tem uma reação rápida, se dá por conta do cortisol. Aumentou o nível de cortisol, a gente vai ter essa reação bem rápida. Só que isso, ele tem que ser muito pontual, esse cortisol ele tem que ser pontual. Muitas das vezes o nosso paciente, ele está tendo contato com o cortisol por muito tempo. E aí o que acontece? O organismo ele não tem estrutura para suportar níveis de cortisol tão alto por muito tempo. Aí a gente vai ter a sobrecarga, né? Essa sobrecarga ela vai gerar aí a rigidez da face. Bom, dentre as disfunções que nós vamos ter na face muscular, a gente tem diversos motivos que vão estar provocando essa disfunção na face muscular. Dentre eles, nós temos essa situação que a gente acabou de falar do nível de cortisol alto, aquela outra situação que nós já falamos do nível de uma sobrecarga mecânica, você simplesmente carregou um peso demasiado, mas também nós temos outras situações, como por exemplo, uma cirurgia onde foi cortado aqueles tecidos ali, aquilo dali também vai provocar essa rigidez muscular. Então é uma das situações que são bem comuns também, as pessoas elas passarem por um processo cirúrgico e onde foi feito a incisão, nós temos uma rigidez na face muscular. Isso vai provocar dor também naquela região. Então muitos pacientes eles vão reclamar de dor naquela cicatriz, mesmo depois de anos que fez a cirurgia, e aquela dor que a pessoa sente não é porque está ferido ainda, é uma dor porque a fáscia ela está rígida, a fáscia ela precisa ser liberada ali naquela região para poder a gente diminuir essa percepção de dor. Bom, aí dos sintomas nós vamos ter desde a rigidez, a dor e a falta de mobilidade, né? E falta de força também. Às vezes o paciente fala, pô, eu estou treinando e eu comecei a treinar e eu pegava peso X. Comecei a treinar e daqui a pouco já esse peso X eu não consigo pegar. Eu treinava, pegava 5 quilos no bíceps, 10 quilos no bíceps. Aí depois de alguns meses treinando com aquele peso, você simplesmente não está mais conseguindo fazer o exercício com aquele peso. Por quê? Provavelmente você está com ou contratura ou com a fáscia muscular enrijecida. Aí a gente tem que fazer essa avaliação e aplicar a técnica ali para a gente desfazer
essa rigidez na face, né? Fazer a liberação miofascial e desfazer também aquela contratura, né? É importante a gente destacar que a liberação miofascial, ela não é recomendada de forma isolada. A gente sempre tem que aplicar as técnicas de uma forma geral, né? A gente tem que avaliar o paciente, né? E aplicar ela como uma das ferramentas. Eu não concordo que a gente deva usar uma terapia isolada, uma técnica isolada, porque a gente não tem resultados tão expressivos. A não ser que realmente aquela situação daquele paciente seja somente aquilo, mas na maioria das vezes não vai ser só uma técnica que você vai utilizar. Você vai ter que utilizar um conjunto de técnicas terapêuticas para tratar aquela situação. E aí a gente vai fazer uma liberação miofascial, você vai fazer uma massagem terapêutica para desfazer uma contratura, né? Você vai fazer um dry needling, você vai fazer você pode fazer uma drenagem. De repente o paciente ele está com edema que você não vai conseguir aplicar as técnicas ali na face. Então, o que é recomendado? Você fazer uma drenagem, né? E na sequência você vai aplicar as técnicas ali de liberação miofascial e terapêutica para poder tratar aquele paciente. Então, a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter esse olhar clínico para poder a gente conduzir a terapia da melhor forma. A gente tem que parar com essa ideia de que o paciente contratou a nossa técnica específica e a gente vai usar só aquela técnica e pronto. Ah, não, porque o paciente só contratou liberação miofascial, aí eu não vou utilizar outras técnicas. Aí vai da sua estratégia. Ou você vai entregar um a mais para o seu paciente para poder ele ficar com uma sensação de dívida com você, né? Com uma sensação de que você realmente está entregando algo a mais para ele, ou você vai propor para ele um adicional de uma outra técnica e cobrar para ele, né? E aí vai da estratégia que você vai estar adotando ali com aquele paciente, se é a primeira vez que aquele paciente está vindo, se já é um paciente já antigo, se é um paciente que traz muitos outros pacientes, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque se você pegar, por exemplo, isso já é um parêntese aqui dentro da liberação miofascial, já é uma técnica de venda. Se é um paciente que lhe traz outros pacientes, sempre está trazendo indicação, não faz sentido você estar cobrando a mais para ele. Sempre tente dar um presente para ele, um brinde, para ele se sentir honrado também, gratificado por estar trazendo mais pacientes para você. Afinal, é uma das formas de a gente estar prospectando mais pacientes através da indicação. Bom, e o que é, na prática, a liberação miofascial? A liberação miofascial é a aplicação de uma pressão, né, em determinado ponto, por um tempo adequado, né, com um objetivo específico. Então, você precisa entender que para a técnica de liberação miofascial ter um resultado mais eficiente, você tem que perceber a reação do corpo do seu paciente. Então, uma das coisas que eu vejo muitas pessoas fazendo errado é dando estímulos. Isso acaba incentivando mais a travar, porque ele entende como se estivesse machucando mais. Então, a gente tem que gerar uma pressão e deixar aquela pressão contínua por determinado tempo, até você perceber uma reação do corpo, né? O corpo ele vai reagir de acordo com aquela pressão que você está dando, e aí você vai repetir aquela técnica ali, né? Aquela pontura, podemos chamar assim, ou passar por um outro determinado ponto que está contraturado também, ou está com a face travada. E aí a gente vai ter as formas de aplicar a liberação miofascial. Aí a gente vai ter a ponta dos dedos, a gente vai ter a mão aberta, a mão espalmada, a gente vai ter a faca da mão, a gente vai ter o cotovelo,
né? A faca do cotovelo e a ponta do cotovelo. E a gente precisa entender isso e combinar todas essas técnicas manuais, né? Para aplicar da forma mais adequada ali para determinado músculo. A gente não vai usar cotovelo em qualquer paciente, em qualquer músculo. A gente vai ter que escolher bem, perceber bem o tanto que aquele paciente ali consegue suportar uma pressão a mais e se ele realmente tem uma necessidade de receber aquela pressão. Normalmente, o paciente que é fisiculturista, que tem um volume muscular muito maior, você vai, na maioria dos locais, conseguir utilizar o cotovelo. Você vai se fazer necessário você utilizar o cotovelo. Não que você vai provocar dor no paciente. Você vai ter que ir colocar a pressão que aquele músculo está exigindo. A gente não pode também achar que a técnica só vai funcionar se estiver provocando dor no paciente. Não é isso. A gente precisa gerar a pressão adequada para aquele músculo, para o tanto que aquele músculo está precisando, para poder a gente ter as reações que são necessárias, tá? Além dessas técnicas manuais, nós temos alguns instrumentos também, alguns instrumentos de liberação miofascial. E aqui nós temos um dos instrumentos de liberação miofascial que a gente chama de soco inglês, né? Algumas pessoas chamam carinhosamente de soco inglês por conta da forma de você segurar ele. Então, é um dos instrumentos que nós utilizamos para diminuir o trabalho ali que tem em determinados locais, principalmente os pacientes que têm um pouquinho mais de músculo e tem menos percentual de gordura, menos capinha de gordura, a gente consegue utilizar de uma forma melhor esse instrumento. Não que você não vai utilizar em quem tem capa de gordura, mas é muito mais proveitoso em quem tem um percentual de gordura bem mais baixo. Aí nós temos outros dois principais instrumentos, que a gente chama também vulgarmente de faca e o guidon, tá? Todos os três a gente vai utilizar também para fazer a liberação miofascial e proporcionar um relaxamento na fáscia, como consequência, uma melhor eficiência ali na vascularização e na contração muscular, né? Esse instrumento aqui especificamente, ele é um instrumento que tem 3 técnicas, além da raspagem, ele tem uma condução de corrente TENS, tá? E ele tem também a vibração. Então ele junta três técnicas para poder estar promovendo ali uma melhor liberação e também estimular a analgesia daquele paciente, certo? Bom, e para quem vai ser recomendada a liberação miofascial? A liberação miofascial ela é recomendada para qualquer pessoa. Aí nós vamos ter algumas exceções. Exceções, pessoas que estão com algum tipo de fratura, com um nível de osteoporose muito avançado, com algum tipo de infecção, a gente vai evitar aplicar as técnicas nesse tipo de pessoa, tá? Se o paciente estiver com febre, por exemplo, evite também fazer a aplicação, porque a febre ela é um sinal de que há algum tipo de inflamação no paciente. Então, você já tem que evitar aplicar qualquer técnica que seja nesse paciente. Paciente que está com algum tipo de cirurgia aberta, algum tipo de corte aberto, você também vai evitar, mas você vai evitar naquela região ali, dependendo de que tipo de cirurgia foi, você vai evitar naquela região, mas você vai aplicar em outras regiões, tá? A gente também não vai, porque a pessoa fez uma blefaroplastia, aí você não vai trabalhar a panturrilha dela. Só tem que ter cuidado por conta da pressão que você vai dar, né, para você não gerar incômodo exacerbado no paciente ao ponto dele fazer força e provocar ali uma hemorragia onde foi feita a sutura, né? Então a gente tem que ter essa consciência e fazer ali pelo menos uma terapia mais básica para a gente provocar um alívio pelo menos de dor naquele paciente, não provocar dor, mas
e paulatinamente. Outra coisa que a gente precisa entender é que alguns pacientes eles têm um nível de sensibilidade maior. Então, alguns pacientes eles suportam mais dor e outros eles não suportam tanta dor. Eles já percebem, eles já sentem a dor de uma forma muito mais rápida. Imagina só um sensor, né? Vocês já viram aquele sensor PET? Tem um sensor PET que é para alarme, que ele não dispara o alarme se o animal estiver andando por ali, que é o sensor PET. Agora o sensor infravermelho normal, qualquer animal que passar ali, qualquer calorzinho que ele percebe, ele já vai disparar o alarme. Então é mais ou menos isso. É como se a maioria das pessoas pelo menos fosse o sensor PET, né? E a minoria fosse esse sensor aí infravermelho mais sensível, que qualquer pressão que você vai gerar ali, ele já vai sentir um incômodo e ele já vai já vai reclamar, né, daquela dor ali. Então a gente precisa entender isso também, tentar ir dentro do limiar de dor daquele paciente. Temos também pacientes que têm fibromialgia, que já é uma patologia, né, já tem uma hipersensibilização, e aí a gente tem que também ir dentro do limiar de dor daquele paciente para provocar mais um bem-estar do que realmente uma liberação daquelas fibras, daquelas fáscias, né? Isso não só para liberação miofascial, mas também para outras técnicas terapêuticas. A gente precisa estar aplicando as técnicas dentro dessa percepção de dor do paciente, tá? Alguns pacientes a gente vai conseguir fazer a técnica e proporcionar uma recuperação para aquele paciente ali muito mais rápido, né? Por conta da pressão que a gente vai estar conseguindo colocar naquele paciente. E alguns outros pacientes a gente vai demandar um pouco mais de tempo justamente por conta do limiar de dor. Mas a gente tem que entender que sempre a gente vai estar tentando entregar o melhor resultado para aquele paciente no menor curto espaço de tempo, tá certo? Bom, coisas importantes também que a gente precisa entender que já vem carregando com todos vocês desde a formação básica de massoterapia, é que nós precisamos cuidar do ambiente, né? Sempre mãos higienizadas, tá? Maca também sempre higienizada, tá? Com álcool 70, com o paninho, aquele papel toalha por cima, tá? Também nós precisamos utilizar creme, né? Na liberação miofascial a gente vai utilizar creme ou pomada, tá? Sempre da melhor qualidade possível. A quantidade, sempre a gente vai utilizar uma quantidade bem pouca, só para a gente diminuir o atrito e o incômodo na pele do paciente. A gente não vai colocar uma quantidade de creme que vai deixar o paciente melado, é só para a gente diminuir o atrito. Mas a gente precisa, na liberação miofascial, a gente vai precisar gerar um atrito ali na pele do paciente para poder a gente liberar aquela face ali da forma mais adequada. Lembrando que o atrito é necessário porque a face mais externa ela é naturalmente colada com o tegumento, né? Com a parte mais superficial do nosso corpo, da pele, e ela não é colada no músculo. Então ela desliza, o músculo desliza na fáscia. Então essa pressão ela vai fazer com que a pele ela deslize, né, e o músculo fique naquele local. Isso vai fazer com que vá liberando, porque quando a gente tá com a fáscia inflamada, a fáscia tá travada, ela cola no músculo, né, e ela impede. É como se o teu músculo tentasse contrair e ao mesmo tempo estivesse preso numa parede. Aí não consegue se movimentar e aí por isso que a gente perde eficiência, perde força, gera incômodo. Normalmente o paciente ele sente até uma sensibilidade na pele por conta dessa inflamação, né? A gente chama de fascite quando está bem inflamado mesmo essa face, tá? A fascite mais conhecida que a gente tem é a fascite plantar,
mas qualquer outro lugar que tem fáscia pode haver essa inflamação. Tá? Primeiro vai ter uma rigidez e, consequentemente, vai gerando ali o processo inflamatório. E a gente tem que entender para a gente ir aplicando ali a técnica mais adequada para ter um resultado melhor, tá certo? Agora a gente vai para a parte prática, tá? A gente vai fazer algumas aplicações aqui práticas para a gente ir identificando os pontos ali que a gente precisa dar mais atenção, o que é mais comum, e a gente vai estar explicando o porquê que normalmente ali naquela região gera mais incômodo, tá certo? Então vamos lá.